Shalom, povo de Deus. Ótimo dia para vocês. Afinal, hoje é sexta-feira da paixão. Amém? Um dia especial, é um marco nas nossas vidas, é um marco na vida de todo cristão, porque foi num dia como esse, numa sexta-feira, que Cristo Jesus se deu por nós na cruz e ao domingo ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Hoje eu vou falar com você que Deus está com você, que Deus está presente, não para procurar defeitos em você. Amém? Deus não está contigo para procurar defeitos em você. Mas antes de começarmos com esse assunto, eu quero desde já, pedir a você para nos ajudar e me ajudar a alcançar o maior número de inscritos possíveis. Amém? Já passamos dos 460 inscritos, glória a Deus. Esse canal já tem bastante tempo, mas só agora a gente vem trazendo vídeos constantemente, glória a Deus. E a gente, nesses últimos tempos, nós alcançamos aí mais de 18 inscritos, acho que uma média de 18 a 21 inscritos mais ou menos, certo? E aí nós alcançamos a marca de 460. Para que eu consiga fazer lives, eu consiga fazer do celular sem precisar de uma plataforma como o OBS que eu estou usando, eu preciso de 1000 inscritos. Eu creio que nós vamos chegar lá, amém? Então, se esses conteúdos têm abençoado a sua vida e você ainda não é inscrito, inscreva-se, compartilhe com os amigos e peça para que eles se inscrevam também. Mas não apenas isso, vamos deixar um like. Nós temos aí uma média de 5 a 8% só dos que visualizam, só apenas essa quantidade, essa porcentagem deixam um like, ou seja, reagem ao vídeo. E nós precisamos melhorar isso para que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. Então eu te convido a entrar nesse projeto comigo de evangelizarmos, de compartilharmos o amor e a bondade de Deus através desse canal, Reino de Justiça, que eu creio que é uma bênção para a sua vida e será para muitas outras pessoas, tá certo? Sem mais delongas, né? Não é algo que eu costumo fazer, mas eu entendi que se eu não fizer isso, a gente não vai sair desse patamar. Então nós vamos a cada dia pedir isso para você. Eu sei que Deus vai em algum momento pegar esse canal e lançá-lo ao mundo. E aí nós já teremos muita palavra para alcançar muitas pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Eu quero te afirmar hoje é sexta-feira da paixão, hoje é especial. E é por causa desse dia hoje, um dia como esse, Cristo se deu na cruz por nós. E eu quero hoje poder dizer para você que Deus não está presente para buscar e procurar defeitos em você. Amém? Ele está presente com você para mudar a sua história, para abençoar a sua vida, para mudar toda a tua existência. Porque você não existe e não existirá apenas desse lado de cada vida. E ele veio para nos dar vida eterna. Então, há um texto aqui de Provérbios, capítulo 3, versículo de número 6. Provérbios 3, verso 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Como nós desejamos, não é verdade? Que Deus endireite as nossas veredas. Como desejamos que Deus traga sobre as nossas vidas uma outra perspectiva e nos tire de algumas realidades das quais nós gostaríamos de nunca ter experimentado, vivido ou entrado, para viver algo que é melhor, que é maior do que aquilo que temos vivido ou pelo qual estamos passando. Então, eu venho para afirmar a você que você não precisa ter medo de Deus. Porque Deus, ele está com você, não para buscar seus defeitos, não para procurar defeitos em você. Eu sei que muitas das vezes é isso que se ouve, eu sei que muitas das vezes isso é o que a gente aprendeu, né? Eu tinha uma certa resistência com relação a Deus justamente por causa disso. Primeiro eu fui ensinado a não gostar de crente e depois, por causa disso, eu também absorvi vários outros conceitos e ideias erradas acerca de Deus. Então eu sei o quanto isso mexe com a gente e o quanto isso distancia as pessoas de Deus. Há uma ideia hoje nas mentes e nos corações de que Deus ele não quer interagir conosco, de que Deus está lá no céu e ele não interfere em nada aqui, mas isso não é verdade. Isso é
tão enganoso e tão mentiroso que o fato da gente comemorar a Sexta-feira Santa é justamente porque Deus veio para a Terra. Deus veio para alcançar o homem. Sabe, imagine você tentando dizer para o seu cãozinho o quanto você o ama. Você faz de tudo por ele. Ele vai entender que ele é bem tratado, mas ele nunca vai entender que você o ama. Agora, se você se tornasse um cachorrinho para falar na língua dele, para estar com ele, com certeza ele iria entender. Com esse exemplo tosco, eu quero dizer para você que Jesus veio para estar conosco. Ele assumiu a forma humana. Ele tornou-se semelhante aos homens pecadores, né? Não a mesma forma, mas ele tornou-se semelhante, ou ele assumiu a semelhança de homens pecadores, mas sem pecado. O fato é que ele veio e ele se deu na cruz, ele se entregou na cruz por nós. Para quê? Para dizer para você que Deus veio para alcançar você, ele veio para restaurar você, ele veio para libertar você, ele veio para dar uma nova vida a você. Outro dia eu vi uma postagem no Facebook e isso me fez pensar muito no que as pessoas estão acreditando e como elas são afetadas pela religiosidade. Eu vi uma postagem de uma foto de uma cruz com um pano vermelho nele, e lá estava escrito dizendo o seguinte: Jesus não morreu na cruz para você ter uma vida fácil, Jesus morreu na cruz para te dar vida eterna. Parece uma coisa bem legal, bem profunda, mas na verdade isso é raso, isso é falta de conhecimento. Por que é que Jesus Cristo veio? Foi só para nos dar vida eterna? Então defina o que é vida eterna. Porque vida eterna é uma qualidade de vida para se viver aqui, para começarmos a viver aqui. Uma qualidade de vida onde nós temos a direção e a orientação do Espírito Santo, onde nós temos a manifestação e a presença de Deus todos os dias na nossa vida, na nossa correria, no nosso trabalho. Por quê? Porque nós somos pecadores, ele veio para nos salvar. E ele não nos salva apenas no sentido de dizer agora perdoei teus pecados, e aí quando você morrer você vai para o céu. Isso não é salvação, não é só isso. Está muito longe de ser a salvação que nos é outorgada, oferecida em Cristo Jesus. Então, muitas das vezes o que as pessoas acreditam afastam elas de Deus e ainda faz com que elas afastem as pessoas de Deus. E eu comecei a olhar os comentários que estavam ali e, nossa Deus, isso é deprimente. Algumas pessoas dizendo, eu concordo, é verdade. Outro diz, é isso mesmo. E outro dizendo, bom, na verdade quem veio para oferecer vida fácil foi Satanás. Sabe, eu não posso nem falar mais nada aqui. Senão eu mesmo vou pecar contra os meus irmãos. Mas o fato é que há muita desinformação acerca da misericórdia e bondade de Deus. Sabe, eu quero partilhar com você esse texto. O texto diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quantas das vezes as pessoas não sentem segurança de colocar Deus no seu dia a dia, no seu trabalho e empreendimento, na sua empresa, na relação do casamento, na relação com os filhos. Por quê? Porque acredita que Deus não veio realmente para lhes dar uma vida boa, para lhes dar uma vida vitoriosa. Não é? E muitas das vezes acreditam que Deus veio para tirá-las da sua vida, do seu sistema de vida, em que a única vida que elas conhecem, para colocá-las em um sistema de vida totalmente irreconhecível e que elas nunca compreenderam. Então isso faz com que as pessoas se afastem de Deus. Mas eu quero partilhar com você hoje essa palavra. E quando eu digo a você que Deus não está presente para procurar defeitos em você, quer dizer que Ele está presente para te guiar, para te orientar, para te direcionar. Amém? Sabe, Deus conhece todas as suas particularidades e as suas fraquezas e Ele não te condena, mas Ele te ama perfeitamente por causa de Jesus. E a prova do amor de Deus está em Cristo Jesus. Hoje, sexta-feira, é o dia que celebramos o momento em que Ele vem e Ele se entrega. Ele se entregou por amor. Ele não tinha necessidade nenhuma de morrer por nós. Nós estávamos perdidos. Ele assumiu nossa culpa, nossa condenação e se deu na cruz por nós. Para quê? Para que você e eu entendêssemos quão grande é o amor de Deus por nós, que Deus se interessa assim por nós, que Deus se interessa por nossa vida. E quer saber, talvez você se escandalize, mas a verdade bíblica é que mesmo quando você está na correria, nas suas agonias, e você perde a paciência, você perde as estribeiras, Deus ainda está com você. Se você caminha com Cristo, Deus ainda está com você, tá?
Acredita-se que quando você perde a paciência, quando você chuta o pau da barraca e você é um crente, Jesus te vai embora, ele fica logo escandalizado, o Espírito Santo some e te deixa sozinho na mão do diabo. Esse é um pensamento totalmente contrário à verdade bíblica. É necessário entender que nós estamos em uma nova aliança, a aliança do favor imerecido de Deus. Nós não merecemos nada de Deus, eu não mereço nada. É a bondade e o amor de Deus manifestado a nós que nos dá direito a receber tudo aquilo que Cristo tem direito. Então veja só, quando eu digo que a gente precisa compreender o contexto de que estamos em uma nova aliança, eu vou te mostrar algo da antiga aliança, que diz o seguinte, no capítulo de número 59 de Isaías, diz o seguinte, verso 1 e 2, diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouçam. Então perceba que na antiga aliança o pecado nos separou totalmente de Deus, e não podíamos contemplá-lo, não podíamos nos aproximar de Deus por causa do pecado, e nossas orações não podiam ser ouvidas. Só que nós não estamos mais nessa aliança. Nós estamos em uma aliança que é feita inteiramente, ela vem da parte de Deus, ela vem de dentro da vontade de Deus por um propósito eterno muito antes da criação do mundo, tá? Porque Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele sabia o que a humanidade faria. Então, desde a eternidade, Deus propôs que Cristo morresse para salvar o homem que Ele ainda ia criar. Essa é a verdade bíblica, tá? Isso mostra o quanto Deus é gracioso, o quanto Ele olha para nós com compaixão e com misericórdia. E Deus quer sim dar a você uma vida graciosa, uma vida boa, uma vida vitoriosa, porque você se torna um testemunho vivo do amor e cuidado de Deus. Quantas pessoas estão caminhando a vida cristã e dizendo que essa vida ela é complicada, ela não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa, porque, sabe, é como se dizer assim, é só para os bons, é só para os fortes, é só para os poderosos, não é? E quantas pessoas estão lá fora? E sim, elas ainda estão vivendo sob a influência do inimigo, elas ainda estão na escravidão do pecado, mas elas desejam conhecer a Deus, mas muitas vezes elas não podem, elas sentem que não podem por causa de você que acredita de forma errada. Preste atenção em algo, quero compartilhar isso com você. Esse é o amor e a misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 9, versículo de número 9, nós vemos algo aqui totalmente diferente. Já é a segunda aliança, a aliança firmada no sangue de Cristo, na sua morte e na sua entrega. Veja só que Mateus, Levi, ele era um publicano, ou seja, ele era um judeu que trabalhava para César na função de cobrador de impostos. E aí ele cobrava imposto dos judeus, ele cobrava imposto de todos os povos, mas especialmente dos judeus. E ele tinha que estar ali naquele posto cobrando, e havia um certo esquema de corrupção em que eles cobravam mais do que a lei mandava. Por isso as pessoas não gostavam de Zaqueu, que também era um judeu e que também vivia nesse conceito. Tá? Outra situação é quando os fariseus, os publicanos foram até João Batista e dizer: olha, a gente trabalha nessa área, a gente tem que cobrar imposto. Ele diz: olha, então não cobre mais do que a lei manda. Então perceba que essas pessoas, elas não tinham uma vida correta. Mas Jesus veio justamente para mim, para você, que não tínhamos uma vida correta. E ainda agora nós estamos caminhando com Cristo, mas tem horas que a gente falha. Veja só, Mateus 9, verso 9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Jesus o viu ali sentado na coletoria, Jesus o conhecia os mínimos detalhes da sua vida, suas fraquezas, seus vícios, sua corrupção, seu pecado. Ele é Deus, Ele conhece, mas Ele é amoroso, Ele ama o pecador. Então Jesus disse a Mateus: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Mateus estava ali, talvez ele não estivesse esperando Cristo aparecer e chamar por ele. É isso que eu digo muitas das vezes, e acabei de citar agora há pouco, que há pessoas que ainda estão vivendo sem Cristo, mas elas desejam conhecer o amor de Deus, elas desejam uma vida que vai além dessa de só viver e pagar a conta, só trabalhar e pagar a conta, dormir, levantar de manhã,
pegar no batente e pagar a conta. Sabe essa vida atormentada que parece que às vezes não faz sentido? Há uma vida para você em Cristo Jesus. Então veja o texto. Jesus foi lá e o chamou. Ele estava lá, ele não estava buscando a Deus, ele não estava orando, ele não estava jejuando, ele não estava clamando por Deus, não. Ele estava lá no seu trabalho. Os judeus não gostavam deles. Mas Jesus foi lá e o chamou. E o que aconteceu? Ele se levantou e foi. Verso 10 em seguida diz assim: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, ou seja, ele ofereceu um almoço para Jesus, e aí chamou todos os seus amigos, todos os outros publicanos. Por quê? Porque eles eram rejeitados pelos fariseus. Eles eram rejeitados pelos judeus porque trabalhavam para César. Então ele foi aceito, ele foi convidado, ele foi chamado, ele foi escolhido aqui, esse cara que tinha uma vida torta. E ele foi escolhido, então o que ele fez? Ele falou, peraí, eu vou providenciar um almoço aqui, eu vou convidar o pessoal para conhecer Jesus. Poxa, porque ele olhou para mim diferente, ele me viu, mas não me condenou. E aí ele chama todos os outros, e aí não vem apenas estes, mas também todos aqueles que que já haviam visto Jesus pregando e curando e fazendo milagres. A multidão sempre vinha com ele. Então preste atenção, que o texto do verso 10 diz o seguinte: Sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Olha só o que acontece. Muitos publicanos, muitos cobradores de impostos e pecadores, aqueles que a sociedade, ou principalmente os fariseus e escribas, já rotulavam os pecadores, eles vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Eles entraram no ambiente, eles foram para esse almoço e eles estavam ali com Jesus. E Jesus estava com eles. E você quer saber? Os pecadores se sentiam bem, eles se sentiam amados por Jesus, eles se sentiam aceitos. Esse é o amor de Deus, essa é a graça de Deus, esse é o Evangelho, esse é o verdadeiro Evangelho. Olha o que a palavra diz, verso 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntaram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Você já viu esse tipo de pessoa? Que ela é boa demais para se sentar com alguém que suas falhas são aparentes, que o seu caráter é aparente, é um mau caráter que é aparente, não dá para esconder isso. Eles disseram isso. Por que o vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse-lhes: Os sãos, ou seja, os sadios, não precisam de médico, e sim os doentes. Glória a Deus. Em outro texto ele diz: Eu não vim chamar os justos, ou seja, aqueles que se acham bons. Ele diz: Eu vim chamar o pecador ao arrependimento. Ou seja, eu vim chamar o pecador para entender que o reino do céu chegou, que Deus veio para salvar, Deus veio para libertar. Glória ao nome do Senhor. Isso é o Evangelho. Por isso hoje é tão especial para nós, querido. Sexta-feira da Paixão é o dia em que todos nós sabemos, que foi o dia em que Cristo Jesus se entregou na cruz por nós. E por que ele se deu ali? Por amor, por misericórdia, por compaixão, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos fadados à eternidade sem Deus, nós estávamos fadados à perdição eterna, à morte eterna. Porque se você acha que quando morrer a vida acabou, você está redondamente enganado. Você está redondamente enganado. A Bíblia é a palavra de Deus e ela nos mostra claramente isso. Amém? Que a vida não acaba quando a morte chega. Na verdade, a vida começa quando a morte chega, porque você é um espírito. Você possui uma alma e você habita nesse corpo, nessa casa terrena que você olha e vê no espelho. Tão bonito, Glória a Deus. Mas isso não é você. Isso é parte de você, mas esse corpo bonitão vai para o pó. É isso aí. Vai virar pó, vai virar cinza. O espírito volta para Deus que o deu. E a alma
que é eterna, precisa de um destino eterno com Deus, porque ela já é eterna. Mas pode ser que ela não tenha a oportunidade, porque você, enquanto nesse corpo, não aceitou a Cristo como seu Salvador. Então, enquanto há vida, há esperança. Mas depois que morre, não adianta a gente pedir para Deus encomendar a alma de ninguém, porque só é definido aqui e agora, enquanto se está aqui. E para finalizar essa parte, já que nós entramos nesse aspecto desse assunto da vida eterna, e que verdadeiramente muitas pessoas acreditam e foram ensinadas assim, tem que aproveitar a vida porque depois que morrer acabou. Não, te enganaram. Contaram uma bela de uma mentira para você, porque a vida começa depois que você morre. Aí sim, você estará de fato do outro lado dessa vida aqui, e lá você vai perceber que a vida não acaba. Então, Jesus Cristo, ele veio para nos salvar. Ele veio para nos libertar. Ele veio para nos dar salvação e perdão. E olha o que está escrito na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 11, 12 e 13. Diz o seguinte: Deus nos deu a vida eterna. E esta vida, no verso 11 diz o seguinte: este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que vida é essa que está falando? A vida que Deus nos dá em Cristo, a vida eterna. Tá? Aí no verso 13 diz assim: escrevi-lhes a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam, presente, que tem presente a vida eterna. Glória a Deus. Não é que terão, que poderão alcançar, vocês vão poder correr atrás. Não. Para que vocês saibam que tem a vida eterna. Deus nos dá a vida eterna, porque na morte eterna nós já nascemos, completamente separados de Deus. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração. Deus conhece todas as suas particularidades e fraquezas e Ele não condena você. Veja que quando Cristo vem, Ele faz coisas extraordinárias. Ele vem para mostrar que Ele veio para alcançar o pecador. A mulher adúltera é um exemplo disso. E eu vou finalizar essa parte com esse exemplo, com esse fato. Os fariseus chegaram para Jesus, sempre os fariseus, né? Eles são terríveis, se acham melhor do que os outros. E então disseram assim: essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés manda a gente apedrejar. Sabe? Aquele pessoal que se apoia na Bíblia, mas fora do seu contexto. Na lei, Moisés mandou apedrejar. Eles não sabiam que estavam diante daquele que foi o que escreveu a lei. Jesus se abaixou, começou a escrever ali no chão, e eles: vamos lá, você não vai dizer nada? Moisés mandou nos apedrejar. Jesus se levanta, olha em volta e diz: aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Volta, novamente se agacha e volta a escrever. Depois começa então a surgir aquele barulho de pedras caindo e de repente não tem mais ninguém. Sabe por quê? Saíram todos acusados pela própria consciência. Por quê? Porque somos todos pecadores. Agora estava aquela mulher enrolada num lençol, envergonhada, estava prestes a ser apedrejada, e Jesus disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela olhou para cima, porque ela estava ali envergonhada, ela não ousava olhar para o rosto de ninguém. Tamanha era a vergonha, tamanha era aquela situação de vexame, de vergonha, de humilhação, porque verdadeiramente ela foi apanhada em adultério. Isso não é bonito, mas quando Jesus fala com ela, ela levanta os olhos e só vê Jesus, o homem sem pecado. Por isso que ele não foi embora. Amém? Ele podia apedrejá-la, porque ele não tem pecado, não conheceu e não concebeu pecado. Mas o que é que ele nos ensina quando aquela mulher diz: ninguém, Senhor? A resposta dele é: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Não é aquela coisa de dizer: nem eu te condeno, agora vai ver se tu não cai de novo, miserável. Porque muitas vezes é assim que nós ouvimos e é assim que somos ensinados, né? Jesus nos perdoou, nos levou até a porta da igreja, agora daqui para frente te cuida. Se Deus te pegar, Ele te quebra. Por isso tem muita gente que tem medo de Deus, porque ouve esse tipo de coisa. Quando Jesus diz: vai e não peques mais, é porque anteriormente Ele disse: nem eu te condeno. Quem estava ali era Deus.
Quem estava diante dele era a mulher pecadora, adúltera, apanhada em flagrante adultério. Mas por que Jesus diz, e nem eu te condeno? Porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Era como se ele dissesse, nem eu te condeno, porque daqui a alguns dias eu vou morrer no teu lugar na cruz. Todo esse pecado, toda a tua vida de pecado, eu vou receber todos eles sobre mim mesmo, e eu sofrerei o castigo. Então você tem a oportunidade de viver, e você agora está livre, eu não te condeno. Então vai, você não precisa mais viver essa vida, você não é mais escrava do pecado. Foi isso que ele disse. Vai e não peques mais. Amém? Vamos finalizar aqui, então. Glória a Deus. Então, que a gente celebre a Sexta-feira da Paixão, entendendo que esse dia é especial porque revela quão grande é o amor de Deus por nós. Não importa se você não é crente, se você é crente. Ele ama você. Ele não ama você porque você é bom. Ele ama você porque Ele é bom. Ele é o próprio amor. Amém? Enquanto mais você percebe e recebe o amor de Cristo na sua vida, mais a sua história, a sua vida se torna vitoriosa, porque você aprende a amar. Você recebe da fonte, então você pode oferecer, você pode entregar um amor verdadeiro, um amor que é sacrificial. Mas isso é um outro assunto para um outro momento, amém? Então vamos orar. Eu quero orar com você, no nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Jesus. Maravilhoso Senhor. Oh, é bom saber, Senhor, que o Senhor não está conosco para procurar nossas falhas, nossas faltas, para trazer juízo e condenação sobre as nossas vidas, mas verdadeiramente para nos salvar, para colocar em ordem a nossa casa, a nossa vida, a nossa história, a nossa mente, nossos pensamentos, nosso coração, nossos sentimentos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro e entrego a Ti agora cada um dos Teus filhos que estão comigo nesse momento, que oram comigo, que nesse momento, Pai, sabem que o Senhor está falando com eles, que está chamando eles, Pai, que já têm sentido vontade de se entregar ao Senhor, outros que já têm sentido desejo de se reconciliar, Pai, mas se sentem, Senhor, tão presos em tantas situações e vergonha, Pai. Eu te peço agora, alcance seus corações em nome de Jesus e os tome nos Teus braços, Senhor. Que eles encontrem agora, Senhor Jesus, essa graça e decidam agora, Senhor, se render e se entregar a Ti para viver o Teu propósito em suas vidas, Senhor. A salvação, a alegria, a paz, a verdadeira vida, Pai, aqui. A verdadeira vida, Senhor, que transcende a morte, que nos fará adentrar para a eternidade e estar para sempre contigo. Toma nas Tuas mãos cada um dos meus irmãos que agora vivem momentos de luta, de enfermidade, e sofrem a acusação na sua mente e pensam que estão vivendo o que estão vivendo porque o Senhor está castigando elas, porque isso é o castigo de Deus. Eu oro para que nessa hora seus corações sejam livres, meu Pai, dessa ação do inimigo, dessa acusação e dessa trama do inimigo que vem para escravizá-los e afastá-los de Ti, Senhor. O Senhor é aquele que sara e o Senhor tem prazer em nos ver saudáveis. O Senhor tem prazer em operar o milagre e efetuar a cura nas nossas vidas. Assim, cura, Pai, essa pessoa. Liberta, Senhor, os Teus filhos em nome de Jesus. Levanta dessa cama de hospital. Levanta, Senhor Jesus, deste diagnóstico médico, Senhor Jesus. Seja qual for a situação. Seja, meu Deus, que nível for a situação, a doença, a enfermidade, Senhor. Em nome de Jesus, traz a restauração e a cura aos Teus filhos agora enquanto oramos, porque o Senhor é Deus. Tu és santo e poderoso, Senhor. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és a fonte de toda a vida, Jesus. Cura e restaura agora os Teus filhos. Eu peço isso agora, Pai Santo, em nome de Jesus. E eu creio no milagre e na libertação dos Teus filhos, na completa restauração, em nome de Jesus. E cada um daqueles por quem temos constantemente apresentado em oração, em outros momentos, Pai, que o Senhor visite os Teus filhos também, dando vitória no nome de Cristo Jesus. Em nome do Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba disso. Deus não está com você e não está presente para buscar defeitos em você. Ele sabe que você tem. É para salvar você, é para livrar você dos seus defeitos, para consertar a sua história, a sua vida. Então, que Deus te abençoe. Você possa celebrar com alegria esse dia, sabendo que Deus ama você. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã, sabadão de aleluia. Estaremos juntos mais uma vez
para a glória do Senhor. Graça e paz. Por favor, deixa aquele like e vamos compartilhar essa palavra, amém? Vamos tornar relevante esse conteúdo que vai abençoar outras pessoas com certeza. Então, não deixe de dar um like, tá bom? Um abraço, Deus abençoe.